Estamos aprendendo como ler a narrativa bíblica, mostrando que a Bíblia é uma história única. Mas 30% da Bíblia é composta por poesia antiga. Eu não sei quanto a você, mas eu não conheço muitas histórias onde em cada 3 páginas existe um tipo de poesia. A poesia está em toda parte da Bíblia. Alguns livros da Bíblia são poemas do início ao fim. A maioria dos profetas hebreus escreveu poemas incríveis. E a maior parte dos discursos de Deus na Bíblia é apresentado como poesia. Na narrativa bíblica é também muito comum haver uma pausa na história, onde um personagem canta uma canção poética. Como na história do Êxodo, existe uma narrativa sobre Moisés liderando os israelitas na travessia do mar. E depois dela temos um belo poema sobre o mesmo assunto. Mas por que uma história e um poema? Não bastaria ter só um dos dois? Bom, a poesia tem um objetivo diferente das histórias. Em vez de descrever a diferença, deixa eu te mostrar. Certo. Então, quando a história é contada, fica assim. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca com muralhas de água nos 2 lados. Parece bem claro. Sim. Quando o poema conta o mesmo evento, fica assim. Senhor, tu sopraste e as águas se amontoaram. As ondas se levantaram como muralhas e o fundo do mar ficou duro como gelo. Uau! Tem uma muralha de águas ondulando e tem as narinas de Deus. Isso é irado. Sim, o poema desperta a nossa imaginação usando a arte verbal. E os poetas bíblicos usaram um conjunto de ferramentas específico. É isso que vamos ver agora, a arte da poesia bíblica. A unidade básica de qualquer poema é o verso. Assim, um poema se forma quando juntamos muitos versos. Certo, eu conheço esse tipo de poema. Tem uma métrica e uma cadência. Pá, 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 pá. Tem uma rima, mas os poemas na Bíblia não funcionam assim. Os poemas bíblicos são o que chamamos versos livres. Eles não usam métrica como fazem as poesias tradicionais. E também não usam rima da mesma maneira. Então os poemas bíblicos não têm ordem? Sim, eles têm, mas é um tipo de ordem diferente. Os poemas bíblicos são basicamente estruturados em parelhas. 2 versos curtos, criados cuidadosamente e postos lado a lado. O primeiro verso faz a declaração básica e o segundo a desenvolve. Ele pode fazer isso completando a ideia ou aprofundando-a, com o uso de várias palavras ou imagens ou fazendo um contraste. Então, no início do Salmo 51 você consegue ver isso. Na primeira parelha, o poeta pede que Deus mostre misericórdia e amor. Mas como exatamente? No segundo verso, ele pede perdão pelos seus pecados. Entendo, então esse par de versos mostra uma ideia completa. Exato. O verso seguinte começa com purifica-me, no sentido metafórico. Então o segundo verso oferece uma imagem mais clara, a de um sacerdote no templo purificando coisas para poderem estar na presença de Deus. Certo, então ele está pegando uma imagem e aprofundando o significado. Exato. A terceira parelha começa com a consciência profunda que o poeta tem do seu pecado, seguido de uma descrição externa de onde está o seu pecado. É como se o pecado fosse público, visível para ele e para outras pessoas. Então essa parelha pega uma ideia e cria um contraste. Exatamente. Logo, as parelhas são por natureza meio repetitivas. Mas a repetição nos força a diminuir o ritmo e a prestar atenção ao sentimento e ao significado de tudo, examinando cada ideia através de vários ângulos. E os grupos de parelhas podem se unir em torno de uma ideia-chave. É como um diamante com muitas facetas, cada verso oferecendo um ponto de vista diferente da mesma realidade central. Então esse poema analisa o que significa ser perdoado e ter uma segunda chance. E esse é o tipo de experiência que pode transformar uma pessoa. É algo que vale a pena experimentar e ponderar. Agora, os poetas bíblicos também usam repetição em escala mais ampla. Em muitos poemas, encontramos um verso-chave que é repetido várias vezes. E isso se chama refrão. Ou eles começam e terminam o poema com uma parelha semelhante. Isso chama inclusio. Então os poetas bíblicos gostam de design. Sim, esses poemas são obras de arte verbais. Os poetas usam a repetição para criar esses padrões elaborados, convidando o leitor a criar conexões entre as várias partes do poema, revelando significados ainda mais profundos. Legal. Agora me sinto confortável com a poesia hebraica antiga. Mas lembra que poesia é um aprendizado para a vida toda. Os poemas bíblicos são poços sem fundo. Eles são repletos de significado para quem está disposto a ler com calma e meditar neles. Eles estão tentando levar minha mente em novas direções para que eu descubra novas ideias. Exatamente. E os poetas bíblicos dispõem de mais de uma ferramenta para fazer isso. E é o que veremos no próximo vídeo.